Fala galera, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje, a aula de número 11 do nosso desafio de 21 dias. E nós agora atingimos a metade do nosso desafio. É isso mesmo, mais da metade do nosso desafio já foi cumprido. Nós amanhã entraremos na aula de número 12, sábado 13, domingo 14, e a gente entra na aula de número 15 na segunda-feira. E cara, eu não tô nem acreditando que a gente tá conseguindo aqui ver cada um dos tópicos. A aula de hoje é o seguinte, a aula de hoje vai tratar da Lei 14.364 de 2022 e da Lei 13.466 de 2017. Por que duas leis? Porque, na verdade, elas são bem curtinhas. Na verdade, eu só estou fazendo aqui, cumprindo o protocolo para aplicar aquilo que a gente tinha comentado com os senhores. Porque, na verdade, a gente já comentou um pouco sobre isso. Bom, eu vou colocar aqui na tela para vocês, e a aula de hoje vai ser um pouco diferente, porque não tem nem o que a gente colocar aqui sobre questões, porque nós já fizemos questões na aula passada. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada aqui. Só o seguinte, aqui, o que eu vou colocar para vocês? A Lei 14.364 de 22, ela altera a Lei 10.048, né? Que já foi objeto de várias provas de concurso públicos ligados a concurso de bancos. Mas não sei por que eles não colocaram a 10.048 nem a 10.98, que fala da pessoa com deficiência. Tudo bem? Não sei por que, mas eles não colocaram. Entretanto, seguinte, olha o que ele fala aqui. Ele fala aqui pra gente. Então, altera a lei para garantir os direitos das acompanhantes das pessoas com prioridade no atendimento, nas condições que a lei assim especifica. Então, a lei 10.048 é a lei que trata sobre a prioridade no atendimento. E aí, turma, o que ele muda? Ele muda o parágrafo para dizer o seguinte, olha o texto. Os acompanhantes ou as atendentes pessoais das pessoas referidas no caput serão atendidos junto e acessoriamente aos titulares da prioridade que trata esta lei. Ou seja, aqui o parágrafo primeiro fala, né? Ele fala o seguinte pra gente. Isso é da lei, tá? As pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno de espectro autista, as pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? As gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo, os obesos, as pessoas com mobilidade reduzida, tá? E os doadores de sangue terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Então, tem atendimento prioritário e os acompanhantes ou atendentes, tá? Aí serão atendidos de forma acessória, ou seja, se você está dentro desse conjunto de pessoas do artigo 1º, o seu acompanhante também tem o mesmo direito. É isso, só para dizer isso. Agora, o que eu quero que vocês guardem? Já que essa lei está falando de acompanhante, isso fica muito claro para a gente que se cobrarem alguma coisa para a gente da prova referente à aula passada que nós tivemos sobre a questão do Estatuto do Idoso, muito provavelmente ele vai fazer alguma remissão a esse artigo, que é o artigo 16, que inclusive nós fizemos questões sobre isso, né? Que fala, a pessoa idosa internada em observação é assegurado o direito acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas à sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. E aí, ele coloca aqui, né, então é garantir esse direito aí, e ele coloca aqui pra gente o seguinte, no parágrafo único, caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Então, pode não ter o acompanhante. Se não tiver o acompanhante, tem o quê? Tem que justificar. Por que ele não vai colocar? Então, aí tem que justificar. Beleza. Isso, a gente fez questões sobre isso na aula de ontem, inclusive falando sobre isso. Então, a gente tem que saber que tem esse direito ao acompanhante aí e fechar nisso. Tranquilo? Aqui? Beleza. Agora, olha só. Se liga. Vamos lá. O que eu quero que você fique atento? Seguinte. Pessoal, nós temos outra lei. A outra lei que é cobrada é justamente a lei, tá? A outra lei que será cobrada é justamente a lei 13.466. Essa lei 13.466 de 2017, tá? Ela aqui dispõe sobre o Estatuto do Idoso e alterou o Estatuto do Idoso. Para quê, turma? Alterou o artigo 3º, o artigo 15 e o artigo 71. Pessoal, o que a gente já sabe? Vamos lá, vamos lembrar. A gente sabe que o Estatuto do Idoso, tá? O Estatuto do Idoso, ele é para quê? Para proteger o idoso. O idoso, segundo a lei, é pessoa
pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, certo? Beleza. Aí, turma, o que acontece? O artigo 3º, parágrafo 2º, tá? Do Estatuto, fala isso aqui. Olha o que ele fala. Ele fala assim, vamos colocar aqui pra gente, pra você ver aqui. Dentre os idosos, é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Ou seja, é aquilo que eu já comentei com vocês, é uma preferência dentro da preferência. É isso, fechou. E aí, depois, ele vai falar o quê? Que essa mesma prioridade será assegurada onde? Na tramitação dos processos, tá? Ou o parágrafo 5º do artigo 71, dizendo o seguinte pra gente. Aqui, dentre os processos de idosos, dá-se a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Fechado até aqui? Então é isso, tá? Então, nós fizemos já questões disso. Então, o que ele pode cobrar? Se ele cobrar Estatuto do Idoso, muito provavelmente ele vai dar preferência para falar dos acompanhantes ou para falar dessa prioridade, né, dessa preferência dentro da prioridade. É isso, dos 80 anos. Agora, turma, chegamos à aula de número 11, certo? Quero mostrar uma coisa para vocês. O que a gente já viu até esse momento dentro das nossas aulas? Então, a gente já viu o que aqui? Nós já vimos a Resolução 4860, foi a aula 1 e a aula 2. Aula 1 e aula 2. Beleza? Nós tivemos a aula 3, que falou sobre o quê? Sobre a aula 3 aqui, ó. Aula 3. Que fala sobre a Resolução 49, tá? 49. Nós já tivemos essa aula aqui também. Você pega aí, tá aí, tá bom? Vamos aqui, marcar o texto aqui. Depois, nós temos, né? Nós tivemos aqui as aulas sobre o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso, a gente teve aula sobre o Estatuto do Idoso. A aula sobre o Estatuto do Idoso foram as aulas 9 e 10, tudo bem? Aula 9 e 10, tá? Nós tivemos a aula de hoje, aula 11, né? Aula 11, aula 11, que fala sobre aqui os acompanhantes dos idosos, aula 11. Também dos 80 anos aqui, aula 11. Tudo bem? E tivemos aula sobre o decreto, né, que fala sobre a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, tranquilo? Que fala também sobre a questão da prioridade no atendimento. Aqui foram as aulas 7 e 8, tudo bem? Do decreto, fechou? Nós temos a aula do uso do nome social, que é a aula de número 6, tudo bem? E nós temos a aula aqui do atendimento prioritário para pessoa com transtorno do espectro autista, que foi a aula de número 5. Então, tem isso aqui, tá? Tudo isso aqui a gente já viu. Então, já vimos quantas leis? Nós vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que faltam? Faltam essas leis aqui, ó. Falta o decreto, tá? Do cão guia, tá? Do cão guia. Falta a lei do CDC, né? O do Código de Defesa do Consumidor. 2. Falta o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. Falta o Estatuto da Caixa. 4. Falta a lei do FGTS. 5. A lei do Bolsa Família. 6. E a lei aqui, tá? Do PIS. 7. Então, faltam 7 leis. Nós já vimos 8 e faltam 7. Tá? O que eu quero, turma? Eu provavelmente quero trabalhar nas próximas aulas aqui, tá? A questão do CDC e o Estatuto da Pessoa com Deficiência aqui. De repente colocar essa do cão guia. O que eu quero começar na segunda-feira? Na segunda-feira eu quero começar o Estatuto da Caixa. E se eu for começar o Estatuto da Caixa na segunda-feira, pessoal, eu já vou dizer pra vocês. Na segunda-feira a gente vai ter uma regra diferente. A nossa aula, eu vou fazer de tudo pra ela ser ao vivo, né? E além de ser ao vivo, se ela não for ao vivo, vai ser gravada, obviamente, é o seguinte, quando eu colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou tirar tudo depois de colocar. Então, se você não assistiu às aulas, assista até domingo, porque depois eu vou tirar tudo, inclusive o material, para quem já tá lá no grupo. Beleza? Lembrando mais uma vez aos senhores
que, tá? Nós temos aí, para você me seguir nas redes sociais, tem aqui o CrossFit, para você comprar, virada do lote é no dia 10, tá? A virada do lote vai ser no dia 10, tá? O valor é de R$100, é no auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus, é na 615 Sul. Esse evento é presencial, não adianta, tudo bem? São 12 horas de resolução de questões, tudo bem? Com conhecimentos bancários, professor Beto, tá? Inglês com a professora Natália Santos, CDC, Estatuto da Caixa, Estatuto do Idoso com o Francelino, tá? Informática, Lei Geral de Proteção de Dados e Bancos na Era Digital com o professor Renato Marco. 12 horas de pura resolução de questões inéditas e o pau quebrando, tá? Então, ó, compra, tá? Um mês exatamente, turma, e os ingressos estão voando. E, ó, também temos a Semana do Presságio, tá? Que vai ser aqui de 20 a 24 de maio, R$200, tá? A virada do lote também acontecerá no dia 10, tudo bem? E aqui a semana inteira, de segunda a sexta, tá? Nós temos esses conteúdos aqui disponíveis para você gravar e mandar bala pro seu concurso. Bom, gente, aula de hoje, curtinha, mas pra gente organizar a casa e dizer para vocês. Estamos na metade, daqui pra frente nós vamos intensificar ainda mais. Vou tentar fazer ainda um número maior de questões, a gente geralmente está variando ali para 10 questões. Eu vou tentar resolver aí pelo menos o dobro dessas questões, 20 questões por aula, e a gente fazer os comentários necessários. Tá tudo bem? É isso. Ó, não deixe de comprar, o link da descrição de tudo tá aqui embaixo, inclusive a mentoria tá da Caixa Express. Então, tô esperando todos vocês, clica aqui e vamos para cima. Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até breve. Fui! Valeu, galera, compartilha.